Renata, me conta como é que surgiu a ideia do seu podcast. Nós começamos a fazer um podcast juntos, eu e o Carlos Alberto. A gente resolveu fazer na pandemia, Pod é Nosso. Tem a ver um pouco com a praça, né, amor? O Pod é Nosso, mas é bem diferente. E aí eu me achava muito planta do lado dele, porque ele é uma história que, né, eu ali, né, conversando com todos os convidados, tal, e sempre vinha uma pergunta sobre saúde, sobre alguma coisa em relação à minha área. Falava, gente, a gente está aqui super descontraído, conversando de vários assuntos, menos saúde. Então, aí surgiu a ideia de fazer o Pod é Nosso Saúde, que eu já estou há alguns anos já fazendo, amo me comunicar dentro da saúde, adoro. Meu filho, que é médico, faz comigo também. Seu filho é médico, é médico também, vai fazer residência ainda. Fortão. O de 1,90. O de 1,90. Ele quer fazer urologia. Mas ele já é médico e ele me acompanha também no Pod é Nosso Saúde, que eu me identifiquei de conversar sobre saúde. E aí, você chama qualquer pessoa ou você chama profissionais? Profissionais. Da área? Tá, profissionais da área. Não precisa ser só dentro da área da nutrologia, mas profissionais médicos, fisioterapeutas, da saúde, para a gente bater um papo sério, ao mesmo tempo descontraído, para levar informação para as pessoas, que falta muito isso, né? Informação na área da saúde. Então, é um público muito legal, está crescendo muito, e eu quero agradecer por você tocar nesse assunto, porque importante, né? Imagina! Mas eu quero te pedir... Acha no YouTube? Acha no YouTube, é o Pod é Nosso Saúde, e também no Instagram, é @o Pod é Nosso Saúde. Legal. É muito bom, eu adoro. Vamos lá seguir, gente, vamos ver. Fala sobre tudo. Tudo. E ele adora, porque passa na TV Alphaville também. Ele assiste. Eu assisto, ela não assiste o meu programa. Gente, do Praça é Nossa, eu fico de cara, não é possível que você assiste tudo, você vê tudo. Assiste. Gente, eu preciso de algumas aulas. Tudo! Mas você assiste também o Sabadão. Você só nem sim, amigo, mas ele vê. Ele faz tudo do programa dele. Ele sabe tudo. Ele sabe até que minha mãe tá namorando. Como é que ele sabe que minha mãe tá namorando? Ele assiste podcast da esposa. Ele vê a audiência do Sabadão. Ele vê a audiência do Celso Portiolli. Ele vê a audiência da Patrícia Bravanel. Ele vê a audiência do Danilo Gentili. Ele vê a audiência do Raul Gil, do Ratinho. Ele vê a audiência de todo mundo. Olha isso! Tudo. Eu amo o que eu faço. Eu acho que eu tenho 89 anos não e só ainda do estou SBT, assim. da Record, não sei o que, ele vê todo mundo pra ver se tá batendo ali, ó. Da RedeTV? Da RedeTV. Eu amo tudo, eu gosto do que eu faço. Então, para mim, o trabalho é saúde, é vida. Então eu vejo mesmo, vejo os colegas também. Às vezes eu telefono. Legal. Olha, tá bom, a tua audiência é muito boa. Mas e colega de outra emissora. Mas a gente entende, porque eu e o Vinícius, nós temos 22 anos de carreira nacional e, como ele falou, nós fizemos 180 shows o ano passado. Caraca. E, às vezes, alguns amigos nossos falam, cara, mas como que vocês aguentam? É porque a realização mesmo, a realização artística, né? Artística, é quando a gente sobe no palco. É o palco. E quem de vocês que subiu com a apendicite no palco pra cá? Meu Deus. Eu. Arrasou, Vinícius. Eu fui fazer um show em Ainda Minas bem que não Gerais, segurou, assim, né? no momento mais especial da nossa carreira, era o show da grade, assim, que tava puxando o público, né? Tava tudo esgotado e a gente chegou em Patos de Minas, na casa do Geraldinho, um grande amigo nosso, e eu comecei a passar mal à tarde. Aí eu cheguei no consultório, fiz o exame, ele falou, cara, você tá com apendicite, e eu falei, cara, mas não tem jeito agora de cancelar o show. Tinha uns 30 mil convites vendidos. Caramba. E era uma festa agropecuária, né? Lá em Presidente Olegário. Nunca esqueço, PO. E aí ele falou, não, então eu vou... Ele aplicou um remédio na minha veia, falou, você vai lá quietinho, sem pular, você fica paradinho, canta, volta e a gente opera. E você... Aí você falou no show, galera... Não, a hora que eu cheguei no camarim, nada. a hora que eu cheguei no camarim, todo mundo já sabia. Ah, tá. Mas e o público? Porque você não mexeu muito, você ficou mais paralisado ali. Fiquei, porque ele falou que podia puxar a perna, né? E, ele falou, ó, pelo amor de Deus, não vai fazer esforço físico. Nem subir escadas. Aí eu fiquei quietinho, paradinho, mas deu tudo certo. Teve uma parte do show que ele ficou sentado também, daí ele saiu de lá mas deu direto tudo certo, foi de pra mesa boa. de cirurgia. Eu fiz um show também sozinho, que o João tava com leptospirose, quase morreu. Que isso? Voltou de uma pescaria, tomando na latinha, xixizinho do rato. Não era Ai! Quase morreu. Mentira. E na época ainda não tinha Chora Me Liga, não. E era lá em Porto Belo, em Santa Catarina, um festival Essa história nós, é muito boa, porque César demonstra Menotti, uma Fabiano, amizade. Hugo Pena e Gabriel. Que eram 3 duplas que estavam assim... Crescendo no sertanejo universitário, no meio da moçada, e o evento estava explodido também. E eu fui de ônibus
E ele pegou e falou, Vini, eu não estou muito bem, então eu vou ficar por aqui e amanhã... Gravei um vídeo pra ele passar no telão, mas eles não tiveram coragem. E amanhã tava mais eu vou- inchado que um sapo boi. Mentira! E eu fui de ônibus um dia antes. E ele falou, amanhã eu pego um voo e desço pra lá, porque eu não tô muito bem. Aí meu pai me ligou e falou, Vinícius, cara, o João não tá bem. Disse que tinha um balde assim do lado da maca, cheio de vômito. Disse que o João tava todo inchado. Aí ele ainda, lesado, me grava um vídeo ainda pra passar no telão. Oi, galera, tô aqui no hospital, mas tô bem, quase desfalecendo. Falei, capaz, de jeito E nenhum. tem um detalhe que a gente quer chamar a atenção, inclusive os meninos tiveram no seu programa. A gente quer aqui agradecer o César e o Fabiano, porque esse detalhe desse show é muito importante, porque o cara queria pagar apenas a metade do cachê. Porque você só não- tinha ido o Vinícius. Aí o Fabiano pegou e falou assim, não, então se você pagar metade do cachê pro João Bosco e Vinícius, pro João Bosco e Vinícius, eu não subo no palco. Caraca! Então, Que legal. Eles foram maravilhosos. E eles são queridos, né? demonstra, Eles são maravilhosos. E são demonstra amizade. contemporâneos, né, com a gente. Nós Mas começamos Eu praticamente lembro bem juntos. dos shows universitários lá em Valadares. Você ia em Sempre todos, mano. era João Bosco e Vinícius César Menotti e Fabiano. Mas deixa eu só abrir um parênteses a respeito da conduta do colega. Com certeza ele sabia que ainda tinha tempo para Isso, ele não... falou que estava no começo. Exato, Estourar, né? porque, né, infelizmente, essa é uma doença que às vezes pode matar, né? Sim. Então, ele sabia realmente o que estava Isso. fazendo, por isso que ele deixou você fazer o seu show. Exato. Né? Não E é eu tive brincadeira. também um problema mais ou menos parecido. Você vê como eu gosto de trabalhar. Eu estava internado com um problema que a gente não sabia o que era, mas era coisa de coração. E eu tinha que gravar na quarta-feira o programa. Então, na terça-feira, eu achava que eu ia ter alta. Entrou o Calil e disse, olha, às 10 horas você vai fazer um cateterismo. Falei, não, eu gravo amanhã. Disse, Roberto, você está na semi-intensiva. Falei, você não conhece o Silvio. Eu vou fazer esse programa. E eu saí do hospital, fui para casa, decorei o programa, fui para a televisão, gravei o programa, de lá fui direto para o hospital para fazer Cateterismo. o cateterismo. Caraca, gente! Eu vivo por causa disso. Caraca! Ele falou do Silvio e hoje vocês três, vocês nos lembraram o Silvio. Porque o que vocês fazem de ir no camarim dos convidados antes do programa, o Silvio fazia legal. isso. Exatamente. fazia A gente isso. comentou a hora que vocês A hora que saíram. vocês saíram, a gente nos lembrou o Silvio quando a gente fez o programa dele. A primeira vez, né, A primeira João? vez ele... Qual é a música? Ele foi no camarim, ele conversou com a gente. Tremer a perna? Nossa, é demais. Minha Mike Varaverde. Tá louco. Aí ele chegou assim, eu e o Vinícius, a gente nunca ficou, tipo, sempre a sequência, João Bosco e Vinícius. Aí ele chegou, antes de começar o programa, ele pegou e chamou todo mundo do palco, todos os convidados, que ele gostava de organizar exatamente as pessoas pela altura. Aí ele pegou e falou, não, você vai ficar desse lado. Eu falei, Silvio, mas sempre foi... Mas o Vinícius, você é mais alto, ele vai ficar desse lado. Tá bom. Não vou nem discutir. Então tá bom. Então, assim, vocês nos lembraram, Silvio, que eu acho que essa era uma característica dele, assim, que ele começava, antes de começar o programa, ele gostava de saber com quem que ele estava falando. Legal, Então, vocês legal. nos lembraram. Posso falar Silvio, uma coisa do Silvio? Toda semana... Parabéns. Obrigado. Toda semana tem reunião de diretores, né? E o Silvio, ele teve um convite para ser candidato a presidente da República. Eu lembro disso. Lembra disso? Então, nós éramos em 9 diretores. Ele está na cabeceira, cada um de nós deu o seu parecer. Todos eram contra. Ele disse, bom, vocês são contra? Então, eu vou ser. ícone sempre. E o Silvio é sagitariano. E eu também sou sagitariana. Então eu me identificava muito com ele. Porque ele é sagitariano. Você é um É a fenômeno, Silvia, é a Marcos. Silvia, gente. Ela quer dizer que ela é a Silvia. É, isso aí. Sou tipo Silvio Santos, assim. Não, eu sempre me identifiquei muito com ele. Porque ele sempre fala tudo que ele quer falar, ele fala.
Ele não tem papo na língua. Se ele tiver, ele não é aquela pessoa que te engana. Ele chega e fala com você e tudo. E eu sou assim. Amiga íntima do Silvio, né, mãe? Nossa, sim. Assim com ele. aham. Nós dois somos sagitarianos, Imagina que sim. apresentadores. Bom foi o presente que ele pediu pra você. Você né? viu o presente que ela me pediu, né? Achei Mas bem essa eu sou besta. tranquilo. O que que você Olha pediu? só. Ela Um chega e apartamento, pergunta, Rafa. Nada não, só um apartamento. Rafa, é verdade. Rafa, é verdade. É sério? É Simplesinho. sério. Deu? Uai, vou ter que dar. Já tô marcando de olhar lá, cheguei em Goiânia. Não, mas Beleza, ela fez um tranquilo. charminho antes, né? Você Não, viu, né? primeiro você Ah, viu, não né? sei o que eu quero e tal, né? O importante Quer que eu vou pedir uma bolsa? O importante é você. Eu vou pedir uma joia, eu vou pedir uma bolsa. O que eu vou pedir? Um apartamento. Que é o que eu tô precisando agora, no momento. Caraca, sim, com Cara, uma certeza. coisinha simples. Ai, tranquilo. Olha só, eu moro na casa dela. Né? Não sabia. É. E a casa dela, a casa é dela. Eu me sinto como se eu estivesse na minha casa. Claro. Mas eu não tenho, por mim mesmo, não é por eles, é por causa do meu jeito mesmo, coragem de convidar meus amigos para dar um jantar lá. É. Eu não tenho coragem de levar meu namorado para ir lá. Ele vai só quando tem festa. Dormir lá, né? Mesmo passar mesmo passar. Não, eu não tenho coragem nem de chamar pra passar um domingo comigo, pra tomar um banho na piscina comigo, que eu Ah, nunca não, mas aí você tá chamei. pesando. E aí também. Não, Então aí tá pesando. eu quero ter um lugar onde eu possa fazer isso. Sim. No final de semana. Tá apoiada. Os dois ficam lá vendo as Apoiada, né, séries Vini? deles. Tá apoiada. Quem tá na vaquinha, Vini? Justificado. Vamos entrar na vaquinha. João, você sabe, você é meu sócio. Essa pergunta foi pra nós, né? A única coisa que a gente quer é que você convida nós pra nós lá Vou tomar umas convidar, hein? 4 ou 9. Eu vou fazer umas modas de viola lá, umas rodadas lá, levar o Danilo pra tocar sanfona, Exatamente. chamar. Show É de isso bola. que eu quero espaço pra mim. Tá certa. Tá certíssima. Terapia da família, cara. Arrasou, a gente tá na terapia aqui hoje, né, Rafa? Mas